E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a semana já começou com tudo, com direito até uma baita confusão envolvendo o Tarcísio, mas graças a Deus todo mundo passa bem. A gente vai falar sobre isso, mas quero abrir o vídeo de hoje falando sobre pesquisas eleitorais, temos informações positivas, também quero falar sobre o possível projeto de lei que pode criar problemas para alguns institutos de pesquisa, pode ser votado aí ainda essa semana. Quero também falar sobre apoios políticos, falar o que está acontecendo no estado de São Paulo, Minas Gerais, norte do país, enfim, no primeiro tópico tem muita coisa pra gente comentar e ainda o apoio do povo para Bolsonaro. Depois quero falar com vocês sobre fake news. A turma do PT aí, né, fez algumas movimentações nos últimos dias, temos mais algumas novidades e mais algumas informações que eu não quero adiantar, né? Também vamos falar bastante aí do Janones, que o governo também vem se movimentando, não só com a representação que já fez judicialmente, mas também buscando uma possível punição via Câmara. A gente vai falar sobre isso e outras coisas. Aí depois, aí tem muita coisa mesmo pra gente comentar. A democracia brasileira, ela é linda, né? A imprensa brasileira muitas vezes se acha a personificação da democracia. E a imprensa, nessa reta final, entramos na terceira semana daí do segundo turno, a imprensa, assim, eu não sei descrever. Se prepara pra ficar nervoso, se prepara pra ter um embrulho no estômago, tem muita coisa pra gente comentar ao longo do dia de ontem, inclusive aí como a imprensa noticiou o que aconteceu com o Tarcísio, como a imprensa está se referindo aí a filha de Bolsonaro, né, também a filha de Michele, enfim, né, é um festival de tristeza, não tem como usar outra palavra. Depois, quero falar com vocês aí de uma campanha eleitoral do Alckmin, que o Alckmin tá falando do agronegócio, e ficou meio estranho, né? Parece que não tem muita lógica na fala do Alckmin. Isso é uma notícia extremamente preocupante, onde ONGs estão avisando, né, mandaram um recado aí para um banco que se o banco não tomar providência nos próximos 3 meses contra uma empresa brasileira, o banco pode ter problemas na justiça. E aí tem algumas coisas que a gente tem que comentar sobre isso daí, o agronegócio. Mas vamos começar. Veja isso daqui, só para avisar, né? Mas sinto o clima na Folha de São Paulo. Lira retoma pressão e quer urgência para votar projeto que criminaliza institutos de pesquisa. O presidente da Câmara tenta acelerar a votação do texto. Na semana passada ele não conseguiu acordo com aliados de Bolsonaro. A matéria narra basicamente que o Lira ele quer colocar em regime de votação de urgência. Ele não quer passar o trâmite normal, para as comissões, isso aqui, porque aquilo outro, porque a esquerda poderia entrar aí no meio de campo e tentar meio que atrapalhar, né? Tentar barrar, obstruir o avanço da pauta. E aí, se você coloca um requerimento de urgência, as coisas ficam um pouco mais difíceis. E a turma estava falando que isso aqui pode ser colocado aí urgência antes da quinta-feira e a imprensa já está chorando. Falando que é um absurdo. A Mônica Bergman me falou, inclusive da fala, já imaginou como seria com a imprensa e os institutos de pesquisa censurados, Bolsonaro com esse discurso contra a democracia brasileira, aquela ladainha de sempre, né? Mas vamos observar, vamos ver as movimentações disso daqui. Eu acho que esse projeto de lei, caso ele seja aprovado, pode fazer com que alguns institutos de pesquisa tenham um interesse de acertar um pouquinho mais, ter um pouco mais de cautela na hora de divulgar dados, informações, mas enfim. Aí vejam só, ontem saiu o IPEC, né? Ex-Ibope, pesquisa do coração aí do Lula. Lula tem a menor vantagem sobre Bolsonaro no segundo turno. Ou seja, se a menor de todas, ou Lula tá caindo, ou Bolsonaro tá subindo, ou as duas coisas, Lula cai e Bolsonaro sobe. Independente, eu acho que isso aqui demonstra uma tendência que é o que a gente espera. A gente tá esperando é a virada. Se é que não já virou. Aí veja, o Thomas Trauman, que é o ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci, ele fez um comentário aí sobre a IPEC, não conseguiu ser melhor do que o Matheus Leitão, escreveu um textão, mas o Trauman coloca, ó, pesquisa IPEC mostra fracasso da propaganda negativa do PT. Novo levantamento mostra que, apesar dos ataques, Bolsonaro mostra resistência e até ganha terreno. Então, assim, é o que eu falei pra vocês no outro dia. A esquerda pode falar, pode tentar repercutir na internet, mil e uma coisas, mas no final do dia, a coisa mais importante de todas que pode acontecer neste momento são vocês
conversando com os indecisos, conversando com quem ainda, não sei, né, ainda acha que Bolsonaro não é uma opção viável, porque ele é muito grosso, porque ele fala isso, porque ele fala aquilo outro, ou acredita em alguma fake news que contaram contra o presidente aí nesses anos, você tentar virar esse voto. Isso é a coisa mais importante. Mais importante de todas. Tá nas suas mãos. Tá nas mãos das pessoas comuns trazerem votos pro Jair. Mas vamos continuar. O Matheus Leitão, ele faz uma análise maior. A análise dele sempre é engraçada, né? Ainda mais quando ele coloca entenda. Nova pesquisa traz alerta para Lula que pode ser decisivo. Entenda. Mesmo com bom desempenho no debate... Isso aqui é questionável, mas tudo bem. Deste domingo, e com a manutenção da liderança, Lula recebeu alguns sinais de alerta com a nova rodada IPEC. Isso é uma notícia na Globo que eu também já mostro para vocês que o tom no PT mudou. Divulgado nesta segunda-feira. O levantamento mostra o petista com 50% dos votos totais e o presidente Jair Bolsonaro com 43%. Comparada com a pesquisa do dia 10 de outubro, Lula caiu, Bolsonaro ganhou. Tô nem aí pros pontos, as tendências. Então aconteceu as duas coisas, Lula caindo, Bolsonaro subindo. Considerando apenas os votos válidos, o novo levantamento também mostra Lula caindo, né, oscilando para baixo, e Bolsonaro crescendo. Então, tudo se mantém. Independente aí, total, parcial, válido. Bolsonaro está subindo, Lula está caindo. A rejeição ao presidente continua sendo seu principal obstáculo, mas houve melhora. Tô nem aí, percentual tô nem aí. Houve melhora. A redução de Bolsonaro segue caindo. Segue caindo a rejeição sobre Bolsonaro. Entre as mulheres, Lula caiu, oscilou negativamente. Entre os homens, Lula também caiu. E entre os homens, né, diz que entre as mulheres Bolsonaro se manteve estável, e entre os homens, Bolsonaro subiu. Para Bolsonaro, a pesquisa também trouxe um alerta. Aí você pensa que é algo ruim, né? Nossa, Bolsonaro recebeu um alerta do IPEC, meu Deus, é o alerta final. Não. A avaliação positiva do governo caiu. Mas aqui eu quero olhar os pontos, só para você ver se havia necessidade de colocar, né? Houve um alerta. A avaliação positiva caiu um único ponto, só um ponto. Só que a avaliação regular subiu de 19 para 23, subiu 4. E quando você fala em aprovação do governo, você junta o ótimo com o regular, o que todo mundo faz. Então a gente está falando de somar 37 com 23. Estamos falando de 60% de aprovação. A avaliação negativa caiu de 41 para 39. Isso daqui também é um fator bem interessante. Ou seja, a avaliação negativa cai para valer. A regular sobe e a positiva, um ponto só um pontinho. Aí o Matheus Leitão diz, ó, é preciso sempre fazer a ressalva que as pesquisas não conseguiram dimensionar o tamanho do apoio ao bolsonarismo. Então, assim, o IPEC pode errar de novo, né? Deve errar, a gente sabe disso. No caso do IPEC, o antigo Ibope, o erro foi de 6 pontos percentuais a menos em relação aos votos que Jair Bolsonaro realmente teve. Nos estados, houve equívocos ainda mais expressivos. A gente sabe disso, né? Mas é o erro do bem. É o erro do bem. E aí, vejam só. O Leonardo Dias, ele resolveu pegar aqui os votos totais, não os válidos do IPEC, e reponderar, redimensionar com base no PNAD. Pegar os dados de quantas pessoas recebem até 2 salários, mais de 2 salários, entre 2 e 5, blá, 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 e colocar para o padrão do PNAD 2021. E aí, quando você refaz a matemática, Bolsonaro está na frente por 3 pontos percentuais. Ele deixa ali as porcentagens que deveriam ser multiplicadas e tá lá. Lula teria 45,01, Bolsonaro 48,1. Independente disso, a gente está falando de votos totais, perceba, diferença de 3 pontos. 3,09, para ser extremamente preciso. Por que eu fiz questão de trazer isso? Isso aqui foi para de ontem, divulgada ontem, dia 17. No dia 5 de outubro, quando a primeira pesquisa IPEC saiu, também falando aí sobre votos, e aí o cara colocava ali na Central Eleitoral, voto por renda, o Rafael Nishimura, que já escreveu um artigozinho lá no Globo, ele lá,
Ele também fez a reponderação do PNAD, o próprio cara que escreve na Globo, e falava que Bolsonaro estava na frente. 51 contra 49. E por que eu trouxe isso? Independente, mas assim, independente do número, etc., quem tá na frente e quem não tá, você percebe, Bolsonaro aqui em tese estava 2 pontos percentuais na frente. Aqui pula para 3. Então isso aqui a gente vê mais, o que a gente pode falar, né? Mais um indicativo que Bolsonaro ele segue ganhando corpo, segue ganhando tração. Vamos continuar. O Felipe, aqui ele já não pega votos totais, aqui ele já pegou os votos válidos. E aí, segundo ele, eu não sei qual foi as pesquisas que ele considerou, inclusive ali nas datas, mas ele fala, ó, o antigo Ibope saiu, falando do IPEC. 54 contra 46 em votos válidos. Para surpresa de todos, na reponderada, Bolsonaro passou à frente, assim como na primeira pesquisa deles, após o primeiro turno. Isso aqui é reponderada com base no PNAD de 2021. Resultado de 48,4 versus 51,6. Com isso, o agregador ficou assim. E aqui tem o agregador, colocar várias pesquisas para tentar desenhar, né, as tendências. E quando você olha, você vê o quê? A boca de jacaré se fechando. A boca de jacaré está fechando. Você vê ali que tá para fechar e tem a inversão. Temos ainda 2 semanas de campanha. Independente se as pesquisas estão certas ou estão erradas, cabe a nós trazer votos para o Jair. Simples assim, a coisa mais fácil. Ah, mas tem que trazer de quem? Não, só traz voto. Não importa se é indeciso, branco, nulo, deixou de votar, Ciro, Simone Tebet, até o Lula. Não votou em Bolsonaro, essa é a pessoa que você tem que conseguir um voto. Se o cara é muito fechado, já tá de certeza que vota no Lula, fazer o quê, né? E aí, olha só. Essa é a primeira notícia desde que começou as eleições que se fala em segurar o jogo. Vamos segurar o jogo, vamos segurar o jogo. Com a estabilidade das pesquisas, não está bem estável assim não, Lula está caindo. Campanha de Lula foca em segurar a vantagem. Lula, que já vem num teto desde que a campanha iniciou, ele não consegue passar esse teto. Lula agora já entrou no modo segurar a vantagem. Vamos segurar a vantagem. A campanha de Lula avalia que sua principal missão até o dia da eleição é segurar a vantagem. Se você está tentando segurar a vantagem, é porque outro candidato está aí, né? Quem sabe está crescendo. Que o petista tem mostrado nos levantamentos. A pesquisa IPEC desta segunda-feira mostra estabilidade. Lula tem 50, Bolsonaro 43, oscilando um para cima, Lula oscilando um para baixo. Mas independente. Olha o tom que está começando a aparecer. Isso no primeiro dia da terceira semana do segundo turno. Continuando, um dado aqui que eu achei interessante. Colocar aqui votos por região e um comparativo com a pesquisa anterior. No Nordeste, mostra o Lula perdendo 2 pontos e Bolsonaro ganhando 2. Então, Bolsonaro consegue aí, quem sabe, né, vem conseguindo realmente uma reação no Nordeste. No Centro-Oeste e Norte, a mesma coisa, nem subiu nem desceu. No Sudeste, Lula segue desidratando, Bolsonaro ganhando 2. E no Sul, coloca que o Lula ganhou e Bolsonaro perdeu uns votinhos. Só que você para e pensa, onde é que está, neste momento, o principal foco da campanha de Bolsonaro? Não está no sul do Brasil. Não tem como negar. Minas Gerais, São Paulo e dando rolê no Nordeste. Então, se você para e pensa que os apoios que Bolsonaro vem recebendo, as andanças dele, os comícios que ele vem fazendo, olha nas regiões, você vê que está começando a surtir algum tipo de efeito. Se esses números realmente baterem, tiverem certos, etc. Mas a gente consegue ver aqui uma tendência que tem algum lastro na realidade. E aí, esperar para ver. Lembrando que 1% no Sudeste são muito mais votos do que, sei lá, 1% no Sul do Brasil. Você tem os 3 maiores colégios eleitorais no Sudeste. São Paulo, depois Rio de Janeiro, depois Minas Gerais, depois Rio de Janeiro. E aí, falando de São Paulo, ainda não vamos falar da confusão que envolve o Tarcísio. Tarcísio já tem 538 prefeitos e recebe apoio de mais um partido. A campanha do Tarcísio, assim, cada dia que passa vai ganhando mais e mais força, mais e mais força, mais e mais força. Isso é importante porque a gente sabe, o eleitor do Tarcísio, ele tem uma grande tendência, uma tendência absurda
de votar em Bolsonaro. Quanto mais forte a campanha do Tarcísio, quanto mais votos o Tarcísio conseguir, ele tem uma tendência também de fortalecer Bolsonaro e enfraquecer, inclusive, o Lula no estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Importantíssimo esse trabalho em São Paulo. Então imagina o tamanho do trabalho que vem sendo feito. Está sendo na conta com apoio do governador do estado e, dentre esses prefeitos, o prefeito da capital. O prefeito da capital, da cidade de São Paulo, que sozinha, acho que se você pegar São Paulo sozinha, eu estou na dúvida se São Paulo são 11 ou são 16 milhões de eleitores. Basicamente a Bahia, que é o quarto maior colégio eleitoral do país. Se for 11, se for 16, ainda é sozinha, seria o segundo maior, só perderia para o próprio estado de São Paulo. Então é importantíssimo isso daqui. Continuando. Wilson Lima abre vantagem na disputa pelo governo do Amazonas. Aqui, assim, olhando também uma tendência, uma certa lógica da vida, o Wilson Lima, ele cresceu acima da margem de erro, isso é inegável, essa é a diferença entre os candidatos. Você vê, o Lima tem 53 contra 39 do Eduardo Braga. Há uma semana ele liderava por 48-40, ou seja, o Braga caiu 1 ponto e o Lima subiu 5. São 6 pontos de diferença, isso acima de qualquer margem de erro. Aí, o aumento da margem de erro de 8 para 14 pontos é acima da margem de erro, irmão. E aí, fala, né, nos votos válidos, Lima chega a 58 contra 42 de Braga. E por que isso aqui eu achei relevante trazer para vocês? Porque no estado do Amazonas, o Wilson Lima, ele está apoiando o Bolsonaro. Ele já declarou apoio, ele esteve com o Bolsonaro em Brasília após o primeiro turno. Então é mais um candidato de Bolsonaro que está se fortalecendo. Então também temos uma tendência, quem sabe, o Bolsonaro ganhar uns votinhos a mais no estado do Amazonas. É uma tendência. Tem que vamos saber aí dia 30. Vamos saber dia 30. E aí o Zema segue. Rapaz, o Zema tá mil. O Zema tá que tá. Tô gostando de ver. Olha isso aqui. Que merecem ser respeitados e que precisam lembrar a tragédia que foi PT em Minas. Então nós temos... mais do que qualquer outro estado do Brasil, a missão de revertermos a votação do primeiro turno. Sei que muitos dos senhores aqui trabalharam em prol do deputado estadual, federal, que representa a cidade, mas agora nós temos que trabalhar única e exclusivamente em prol do nosso candidato a presidente. O futuro do Brasil está aqui nas mãos das pessoas que estão nessa sala aqui hoje. O que acontecer no Brasil nos próximos anos depende daquilo que nós fizermos nos próximos 15 dias. Precisamos trabalhar arduamente, pedir voto a voto, refrescar a memória do mineiro de como foi trágico a gestão PT aqui. E lembrar também como foi trágico aquelas pessoas que eles estão escondendo. Cadê a Dilma na campanha do presidente Lula? Cadê o Pimentel aqui de Minas na campanha do presidente Lula? Sumiu também. Então, fica muito claro, eles não mostram aquilo que fizeram, mostram só a mentira que tanto fazem. Conto com vocês, dia 30, temos de colocar esse homem na presidência. Fiz questão de mostrar todo esse discurso, porque eu achei importantíssimo. Ele diz, pessoal, sei que no primeiro turno, muitos de vocês trabalharam pelo estadual, pelo federal da cidade, aqui da região. Porque tem isso, aquele reduto de voto. E às vezes esse cara, assim, ele trabalha para a região, ele vai ajudar aquele prefeito no futuro. Só que, beleza, o cara tá eleito, irmão. Tá eleito, você é prefeito, você é vereador, você tá aqui, você tá no homem a homem. Agora, beleza, passou, bola para trás, é daqui para frente. Vamos com Jair. Jair. Voto a voto. Voto a voto.
Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país. Evento religioso e viagens a Minas Gerais e Rio de Janeiro marcam semana de Bolsonaro. Jair Bolsonaro tem cumprido uma pesada agenda de campanha neste turno. Segundo turno, e tá aí. E no primeiro também, o homem não para, o homem não dorme. E aí, falando de Minas Gerais, vou até mostrar aqui o vídeo, né? Se liga aqui. Aí. Isso aqui é bom mostrar. Tem que mostrar porque só o printzinho pequeno que eu coloquei aqui não dá para mostrar a verdadeira imensidão. Se liga. Olha para isso. Tirar, né? Porque do jeito que tá hoje em dia, tem tanto direito autoral que só o pessoal cantar o hino é capaz de falar direito autoral do hino brasileiro. Não duvide de nada. Tem uma galera, né? Aí tu tá falando, Minas Gerais. Tá em Belo Horizonte, né? Não. Tá não. Ops. Isso aí foi em Conselheiro Lafayette. Tem uma galerinha, né? O Eduardo Poste fala, agora há pouco estivemos em Conselheiro Lafayette, interior de Minas. Mas ainda já virou, mas o trabalho só para dia 30. Vamos influenciar todos em nosso meio social, contra minhas regras, contra a liberação de substâncias que não dá, e para proteger nossas crianças. É Bolsonaro 22. E aí tá lá o Eduardo junto com o Bruno Engler e também o Nicolas. E para por aí? Não. É muito bonito, é muito bacana. Você tem aí, né, um grande comício, esses nomes todos famosos, mas assim na boa, é isso daqui, no final do dia, o que realmente enche meus olhos. Pessoas comuns. Esse aqui é um vídeo do Ronaldo Brito, nunca vi na minha vida, mas o cara tá lá, ele fez um videozinho filmando, ele tá na rua, botou a camisa do Brasil, pegou uns panfletinhos e ele mostra lá o vídeo dele conversando com as pessoas. E engraçado é que tem pessoas panfletando pro PT, ele tá lá panfletando pra Bolsonaro. E não é boa na educação, sem querer procurar confusão, procurar nada. Esse aqui é o trabalho. Eu tenho certeza que assim como o Ronaldo, que não sei se o Ronaldo é o cara do vídeo, que eu li tá ali, ó, Lintz Felipe, deve ser Felipe Lintz, acho que o Ronaldo só deve ter postado, mas esse rapaz aí do vídeo, deve ser o Felipe Lintz, eu acho que isso aqui é o grande exemplo para ser replicado, que uma parte de vocês deve estar fazendo. E para por aí? Não. A agenda de Bolsonaro dá muito cheia. No dia de ontem, Bolsonaro também recebeu apoio aí de um grupo de pessoas que conversa com milhares de pessoas. E é sempre bom, né? O apoio. Tava lá com o Leonardo, tava com o Gustavo Lima, tava com o Chitãozinho. O Leonardo até diz, ó, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Estamos com vocês aí, Bolsonaro. Aqui é uma foto de outro ângulo. Tem outros cantores aí, sertanejos. Também teve o vídeo ontem do Bruno, da dupla Bruno e Marrone, cantando Capitão do Povo. E tá, galera. Aí fizeram live, abriram aí os seus Instagrams, etc. Inclusive, é uma postura relativamente que causa um certo risco para eles, né? Nesse mundo, 2022, cancelamento, perseguição. Você tem que ter realmente coragem hoje em dia, sendo famoso, de apoiar Bolsonaro. Porque a imprensa vai tentar te destruir. Vai tentar te destruir. Só sobre esse apoio, tinha uma coisa que eu queria comentar assim, de forma bem rápida. A imprensa ontem repercutiu de forma, sabe, bem michuruca, porque eles não querem dar palanque para Bolsonaro o que está acontecendo, mas diversos grupos de mídia fizeram questão de dar voz ao filho do Leonardo. Por quê? Porque ele falou que tinha vergonha do pai. Você vê aqui o Metrópolis, ó. João Guilherme reprova a atitude de Leonardo e massacra o próprio pai em textão público. Me enjoa. Imagina você falar de seu próprio pai, bicho. Seu próprio pai te sustenta. O Rodney diz, ó, de um lado um pai, artista renomado, veio do nada, construiu e mantém com brilho uma carreira de mais de 3 décadas, trabalhador, simples e que gera empregos. Do outro lado, o filho lacrador, né, 19 anos, sem nenhum carimbo na carteira de trabalho. E agora, né, tô em dúvida em qual lado eu fico. E a coisa é tão feia que a mãe do menino, até a Pauliana, ela vem e fala:
Como isso me chateia. A que ponto chegamos? João Guilherme, por favor, respeite o seu pai e sua escolha. Sempre te tratamos com muito amor. Ele honrou suas obrigações de pai. Pagou pensão até os seus 18 anos corretamente. Viagens. Tudo que você precisou. Você sempre foi acolhido por nós com amor e carinho. Ele é um homem do bem, querido e amado, e não merece passar por isso. Repense suas atitudes. Uma relação de pai e filho deveria ser maior que qualquer coisa nesse mundo. Só quem não tem pai sabe valorizar isso. Eu creio. Que pena. Independente, você querer humilhar seu pai, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E o engraçado é que ele é de esquerda, né? Ganhou holofote aí de todo mundo, compartilhado aí, toda a turma verificada, falando. É um absurdo. É um absurdo. Para defender o Lula. E vamos falar de fake news. O PT começou aí, né? Fez aquele dossiê, 80 e poucos perfis. Tô lá no meio. Se eu não tiver aqui amanhã, depois, vocês já sabem o que aconteceu. Se eu não tiver aqui, a única coisa que eu peço vocês até dia 30 é tragam votos pro Jair. Dia 30 em diante eu espero poder estar de volta, né? Porque diz que pelo menos o PT pede aí uma suspensão até o segundo turno. Passar o segundo turno, em tese, é pra gente voltar. Se eu não voltar, não voltei. Mas se eu voltar, até lá, né? Pelo amor de Deus, tragam votos pro Jair. E aí ontem o PT foi lá em Brasília, né? Se encontrar com algumas pessoas. O Globo fala o seguinte, ó, o que o PT foi pedir pros ministros. 20 representantes da coligação do PT foram ao Tribunal Superior Eleitoral para 2 encontros. O primeiro encontro aí com o ministro Alexandre, o PT entregou o relatório, tem uns 48 perfis. Segundo o PT, né, foram falar que fazem parte de uma rede de difusão de mentiras contra a candidatura do Lula. Entre os perfis, está o perfil do presidente. Entraram com ação de investigação judicial eleitoral, uma AIJ, pedindo que sejam investigados. Também querem medidas cautelares, ou seja, que os perfis sejam suspensos. Pedem ainda quebra de sigilos. Isso daí foi um dos pedidos. Beleza, não vou nem entrar muito nesse âmbito. Para se basear no pedido, fizeram aí um dossiê gigante, né? Uma consultoria mostrando uma cadeia de transmissão da desinformação, segundo disseram ao ministro. Sem isso, não haverá paridade de armas na disputa nesta reta final das eleições. Além disso, alertaram que essa mesma rede tem feito há 4 anos os ataques às instituições. É o PT, né? Enfim. Já para o ministro Luiz Roberto Barroso, o PT fez um pedido interessante. Eles pediram o cumprimento de uma lei de agosto de 1974 que garante transporte para os eleitores no dia das eleições. Por quê? Por quê? Já comento, né? Não apenas a oferta do serviço, mas que dá liberdade ao prefeito de também oferecer a gratuidade, que é um transporte gratuito, para facilitar a vida aí de quem for votar. Entre os integrantes da coligação estava a Gleisi, Flávio Dino, Jandira Fegali, Randolfo Rodrigues, outras pessoas também estavam. Até o Marco Aurélio Carvalho do Grupo Prerrogativas. E aí a Natuza Neri, ela fala sobre isso e traz algumas informações extras lá na Globo News. Você vê até chamada aqui, ó. Campanha de Lula teme abstenção. O pedido sobre essa questão da lei, de você ter ônibus gratuito no dia, transporte público no dia, é porque, segundo eles, o seguinte, fizeram uma análise em 2 cidades. Se eu não me engano, a cidade que ela cita é Diadema e Mauá. Aí a Natuza Neri fala que em uma dessas cidades, que eu acho que foi Diadema, teve transporte público gratuito. E aí foi notado que no domingo, em relação a um domingo normal, teve um acréscimo de 122% no número de pessoas que utilizaram o transporte público. Já a cidade de Mauá foi apenas 22%. Assim, em tese, o domingo teria que ser mais movimentado, porque mais pessoas... Tem gente que não sai de casa no domingo, só sai de segunda a sexta para trabalhar e usar ônibus, mas ela saiu, pegou o ônibus porque tinha que votar. E aí mostra, em tese, né, que na cidade que teve transporte gratuito teve mais votos. Independente disso, você vê que o PT anda preocupado. Você vê que o PT está realmente preocupado com a questão da abstenção. É um dado que não dá para a gente mensurar quanto isso pode impactar na urna, 1%, 2%, 3%, 20%, 100%, não sei, não faço ideia. Mas olha o tom das matérias referentes ao PT. A gente até agora não fala a matéria ao Lula está crescendo,
o Lula tá acontecendo isso aqui, tá acontecendo aquilo outro. Não, é pelo contrário, é a campanha negativa do PT, não conseguiu derrubar Bolsonaro. O Lula aí tá tentando segurar a vantagem. Então tá assim, tá interessante. Mas vamos continuar. Vamos voltar para a questão de fake news. O PT pede a remoção de pessoas por questão de fake news. Mas, você vê, né? A ministra do Tribunal Superior Eleitoral manda a campanha de Lula remover propaganda que associa Bolsonaro ao tráfico. O próprio partido publica coisas que são meio complicadas, né? Passam muito do ponto e querem falar de disso, daquilo outro, blá, blá, tititi. Ainda mais quando você vê tudo o que eles fazem. E aí sim, se a campanha do governo tivesse agido com mais celeridade e mais vontade, e tivesse mais ações também para a justiça julgar sobre mentiras, etc., ia ficar até difícil para o PT falar. Olha outro ponto negativo, né? Às vezes está deitado em berço esplêndido. Na hora de você falar, fala aqui, olha a quantidade de coisas, de ações que nós movemos e a justiça teve que nos ajudar, de mentiras, isso, aquilo, outro. Aí você vai para outro lado, sei lá, o governo colocou ali 7 ações e... Tá entendendo? O PT foi 1,60 m. Mas independente, né? Na decisão, a ministra Buchaneri afirma que as insinuações do núcleo petista de que a família Bolsonaro seria ligada a assassinos de aluguel, bandidos, milicianos, não encontram lastro fático. Não tem fato nenhum, pelo amor de Deus. Para a magistrada, a propaganda contém inequívoca a veiculação de ofensas pessoais que desbordam a crítica política. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A turma tava falando que Bolsonaro... Não é que o pessoal tava falando. A turma da esquerda tava divulgando nas últimas horas que o governo Bolsonaro não fez nenhuma escola, não fez nenhuma universidade, não fez isso, não fez aquilo outro. Toda aquela ladainha. E a coisa é tão feia que o Aos Fatos teve que desmentir. É falso que Bolsonaro não inaugurou nenhuma unidade de educação. É falso. É falso. O governo federal abriu desde o início do mandato 6 universidades federais, autorizou o funcionamento de 12 campos de educação profissional e tecnológica. Pelo amor de Deus. Até as agências de fact-checking estão mostrando que é falso o que a esquerda vem fazendo. E o que falar do Janones? A própria imprensa fala que o Janones andou compartilhando mentiras. A própria imprensa. Aí agora, a Superior Corte Eleitoral deu 3 dias para ele se explicar sobre supostos conteúdos falsos. Eu, assim, até entendo a corte falar isso, eu só não entendo a imprensa. A mesma imprensa que falou que o Janones estava compartilhando algumas mentirinhas, né, agora está aí no suposto, né? Não sei se foi a justiça ou foi a imprensa. Se for da imprensa, tá esculhambação. Tá esculhambação. Ainda sobre o Janones, apoiador de Lula, Janones terá de dar explicações sobre quebra de decoro. Isso daqui é a nível do Legislativo. E olha só, a notificação foi assinada pelo corregedor, deputado Paulo Bengston, com base em despacho do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que autorizou a abertura de processo que pode levar à cassação do mandato de Janones. O deputado reeleito em outubro terá de dar explicações em 5 dias. Está ali, né, o edital de notificação. E sabe quem foi que apresentou esse requerimento? Felipe Barros. Felipe Barros. Graças a Deus, um deputado da base foi lá e apresentou. Já não era mais do que hora. Parabéns ao Felipe Barros. Eu acho que é isso que a gente espera dos nossos deputados da base, que possuem a caneta. Estava a turma toda indignada com o que o Janones vinha fazendo e, finalmente, algum deputado foi lá e tomou a iniciativa. E não para por aí. O PP também deve se movimentar contra o Janones. Saiu notícia em alguns locais. O antagonista diz que o Ciro Nogueira anuncia ação contra Janones no Conselho de Ética da Câmara, que é outra ação, não é essa do Felipe Barros, está lá. Ó. Dentre as peças de desinformação estão a associação de Bolsonaro, o cara lá de baixo, falsa alegação de que o Collor assumirá uma pasta em eventual segundo mandato para confiscar pensões,
Abre aspas. A defesa da democracia é uma pauta desta eleição. Passa pelo combate às fake news e autonomia do legislativo. O PP entrará amanhã no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Janones e seus atos antidemocráticos. Publicou Ciro Nogueira no Twitter no domingo. Isso aqui eu acho que realmente são algumas mentiras bem complicadas. Só que agora, sabe o que realmente incomoda? É a turma iluminada. Os demiurgos brasileiros da imprensa. A começar por aqui. Será que isso aqui não é uma fake news? Mania de falar pintou um clima. Em 128 lives, Bolsonaro não usou a expressão uma única vez. Aí o Mafinha, ele marca o Felipe Frazão e diz: ô irmão, acho que você está sendo incompetente no seu trabalho. Até porque na mesma live, Bolsonaro também falou sobre pintar o clima quando ele fala sobre meio ambiente. Ele diz: ó, em 5 minutos eu já achei ele falando pintou o clima. Escuta só, que é no final do áudio. A questão do valor da família foi ver esse cara, olhar no meu olho e falar daquele jeito dele, né? Essa questão aí do seu irmão aí, ó. Resolve isso aí. Me dá teu telefone, vamos resolver isso agora aí. Liga pra ele. E, cara, ali eu vi que esse cara era muito mais do que um presidente. Ele queria que você falasse com o seu irmão, mesmo o seu irmão odiando. Queria ligar pro falando, liga aí que eu resolvo isso aí. Isso aí, irmão tem que se amar, irmão se ama, então... Você não vai ligar pro Bruno Galhardo. Esse valor de família... Se pintar o clima, a gente conversa, não tem problema. Até mais fácil. Se pintar um clima, a gente conversa. Aqui é o Thiago Galhaço falando que Bolsonaro se colocou à disposição para resolver qualquer tipo de treta que tivesse entre ele e o irmão dele. Mas parece que o jornalista do Estadão não pesquisou direito. Mas tudo bem. Aí você vê isso daqui. Você pode acreditar nos seus olhos. Você pode acreditar nos seus olhos. Ou você pode acreditar assim, no que o jornalista quer que você acredite. O Daniel Hittner, do Valor, do Grupo Globo, ganhou inclusive um RT da Mônica Bergamo, que ele fala: Bolsonaro pediu para dar um Google e procurar os números do desmatamento. Já deixei organizadinho para vocês. E ele coloca, olha só, gente, aqui no eixo vertical, quanto mais alto significa um maior desmatamento, uma taxa em quilômetros quadrados. Então, quanto maior o tamanho, sabe, dessa montanha, mais desmatamento você tem. Olha só, o governo Bolsonaro começa aqui em 2019. Vou botar essa linha aqui, ó. O governo Bolsonaro tá aqui. Seria aqui assim, ó. Cadê? Até subiu um pouquinho, viu? Mas tá menos aqui, ó. Ou seja, aqui foi o máximo, até então, no gráfico do Daniel Hittner. Essa montanha aqui tá mais alta? Tá mais alta. A montanha tá mais alta. Mas não importa. Porque ele quer falar, não, olha só, a montanha tava alta, mas teve uma queda. Teve uma queda. Já no governo Bolsonaro teve um crescimento. Ou seja, Bolsonaro está certo. Bolsonaro falou, no governo do Lula, lá em 2004, você vê, ó, teve muito mais desmatamento do que a gente tem hoje. Assim, tá bem claro. Só que aí o Daniel Hittner, ele tenta fazer um jogo e fala, não, mas na era Lula teve uma, assim, mas foi uma tendência de queda. Tava alto e foi caindo. Beleza. Só que se a gente for relativizar os números, esse gráfico se chama desmatamento no Brasil. Esse gráfico aqui não está falando em desmatamento ilegal. Está falando de desmatamento. Você pegar a sua terra, usar aí 40%, preservar 60%, os 40% você está utilizando para produzir alguma cultura aí, sei lá, milho, soja, arroz, trigo, tomate, alface, você está desmatando. Pô, mas como assim? Sim, você está desmatando, você está tirando mato. Está tirando mato. Não significa que é ilegal, mas está desmatando. Então você entende? É a relativização para... Não, tá errado. Essa é a imprensa. Essa é a imprensa. Imparcial, segundo Lula, né? Aí você vê. Olha essa matéria. A Mônica Bergamo, rapaz,
Eu não sei o que ela andou bebendo não, viu? Mas não foi chá de boldo, porque chá de boldo cura dor de barriga. Bolsonaro usa a tática de Trump em debate e abala o Lula. Eu gostei dessa parte, mano. Abala o Lula. Abala. O Lula ficou abalado. Ficou abalado. Aí coloca a foto, ó. O Trump ali atrás e Bolsonaro ali atrás. Aí veio o seguinte. Olha a narrativa. Bolsonaro é admirador do Trump. Eduardo mantém contato estreito com estrategistas. Não sei quem, mas segundo a Mônica tem. Durante o debate, né, do pool, Bolsonaro, esse aqui foi um absurdo, chegou a tocar fisicamente em Lula. E tocou no Lula, rapaz. Postando-se bem ao lado do petista em vários momentos. Em uma das passagens, após o candidato do PT prometer levantar sigilos impostos pela atual gestão do governo federal. Eita, poxa, Bolsonaro passou cerca de 10 segundos em silêncio. Ah, desgraçado. Ficou em silêncio, olhando pro Lula. Encarando seu adversário, para em seguida esboçar um sorriso discreto. Eita, poxa, imagina, ficou olhando pro Lula e... Cadê? Eu apertei o Janones. Aquele sorrisinho, né? Discreto. Lula, expressando desconforto com a situação, disse estar à disposição do candidato do PL. E aí agora? Eita, poxa. Aí Bolsonaro, então, colocou a mão no ombro e disse: fica aqui, Lula. Fica aqui. É um genocida. É um ditador. Tem que estar preso um cara desse, rapaz. Como é que ele tocou no Lula? O Lula é um ser sagrado de luz. Não pode tocar para a energia negativa de Bolsonaro, né? Não atrapalhar esse demiurgo. Meu Deus do céu. Lula é um ser puro. Não pode ser tocado. Bolsonaro é um cara impuro, rapaz. Não pode. Em outro momento, o petista fez um questionamento ao mandatário sobre o desmatamento na Amazônia. Então fica aqui que eu te explico. Pode ficar aqui. Respondeu Bolsonaro. Ele apontou o dedo. Apontando o dedo indicador para o chão em direção aos seus pés. Como isso pode? Meu Deus, só pode ser... Deve acabar preso o Bolsonaro desse jeito. Integrantes do núcleo duro da campanha do PT acreditam que as atitudes fizeram com que Lula perdesse a sua concentração. O desempenho ruim do petista no terceiro bloco do debate teria sido uma das consequências. Isso é uma matéria da dita grande imprensa. Qual, assim, eu tento realmente entender qual o objetivo da matéria como essa. Assim, pelo amor de Deus, me explica, o que é que tem a ver? Não, ele copiou a tática do Trump. Não, os estrategistas Eduardo e desestabilizou. Ele tocou no Lula. Essa é a imprensa democrática, brasileira, imparcial, onde não falta isonomia. Olha isso daqui. Pra quem não sabe, quando você posta um vídeo aqui na plataforma, você pode colocar algumas palavras-chave para quando a pessoa for pesquisar, aparecer o seu vídeo recomendado. Normalmente eu não boto nenhuma. Realmente, sem brincadeira, eu não boto nenhuma. Eu devia colocar. Mas sei lá, eu não boto. Mas você devia colocar, né? Pra facilitar. Você pega, por exemplo, essas redes, TikTok, etc. O pessoal bota as hashtags. Você pode botar hashtag, você pode encontrar também algum tipo de vídeo, etc. que você queira. E aí a turma do UOL colocou lá, né? As tags pra você encontrar o vídeo. E o Mafinha se deu o trabalho de ver. Ele viu, postou. Mas assim, vejam só, né? Ao vivo. Beleza, aqui realmente é uma tag, né? Bolsonaro desiste debate. Bolsonaro desiste? Como assim, rapaz? Será que tem Lula desiste? Não, não tem Lula desiste, não. Só tem Bolsonaro desiste. Essa é a imprensa que não falta autonomia. Bolsonaro, Lula debate, tá? Beleza. Bolsonaro não vai ao debate, mas Bolsonaro foi, pô. Ah, agora fica pior. Bolsonaro pervertido. Como é? Isso é uma tag? Bolsonaro é... aquela palavra que eu me recuso a falar. Assim, isso é tag que você coloca num vídeo. Olha isso aqui, de novo, ó. P. Vídeo Bolsonaro P. Isso daqui é a imprensa democrática brasileira, onde não falta isonomia. O Emílio até brincou, né?
A Jovem Pan é a única empresa que contratou ele brincando, falando o Kim Kataguiri do José Disseu. Ele até brinca, o capanga do José Disseu tá trabalhando lá. Ele fala, Zé, pô Zé, teu funcionário tá trabalhando aqui, não vai querer fechar, tirar o ganha-pão dele. Mas beleza. Para aí? Não. Aí vem a Mônica Bergamo. Você vê como essa turma parece que realmente quer fechar a Jovem Pan. Jovem Pan News, 0 audiência. Segundo o Ricardo Feltrin, o popular traço de Ibope. Aí você abre a matéria para ver, e a matéria fala o seguinte: das TVs por assinatura, a CNN teve a maior audiência de sua história desde a abertura, 2,7 pontos. Sabe por quê? Porque a CNN teve o direito de retransmitir o debate. Só isso. Aí vamos ver então as outras grandes emissoras de TV. O canal de seus, né, 2.7, foi a CNN, etc. Enquanto a Globo News marcou apenas 0,2 ponto. 0,2. Perdeu até para a Band News com 0,9. A Record News, por sua vez, marcou 0,1. Ou seja, assim, eu acho que muita gente que assiste a Jovem Pan, que acompanha o governo, etc., tava vendo o debate. Não passava na Jovem Pan. E se a Jovem Pan não tem nenhuma audiência, então pra que fechar se ninguém assiste? Se ninguém assiste, pra que fechar? Cara, é o puro ataque para tentar desmoralizar, atacar colegas. A imprensa isonômica. Grafogame. Aplicativo do Mac citado por Bolsonaro em debate. Ensina letras com tiro de canhão. Ave Maria, miserável. Meu Deus, cara. Assim, na falta de ter o que criticar, um aplicativo utilizado em vários países do mundo. E não é países do chamado terceiro mundo, não. Países que são exemplos na educação. Finlândia, Noruega. Ai, tem um canhão. Ai, Jesus. Jesus, meu Deus. Aí vem aqui também o Renan Ferreirinha. Faço nem ideia quem seja, mas ele é secretário de Educação. Ele diz, ó, nunca fui informado desse aplicativo do Ministério da Educação que Bolsonaro mencionou, mas só a descrição já soou como algo fraquíssimo. O Mac de Bolsonaro é o pior da história. O Luiz diz, ó, o Brasil é o único país onde ignorância é argumento. Não é bom porque eu nunca ouvi falar. Se eu nunca ouvi falar, não é bom. Essa é a turma democrática. A turma da democracia. Aí hoje de manhã eu abri o Globo. A página de política, né? Tem todas as notícias. As melhores do Lauro Jardim tá lá. As melhores da política geral. Miriam Leitão, Malu Gaspar, Bela Megali. Olha qual é a notícia de grande destaque. Bolsonaro e seu desprezo ao pobre. É da Miriam Leitão. Bolsonaro não consegue se conectar aos mais pobres por fobia e preconceito. Por isso os eleitores de menor renda são os que mais resistem a ele. Meu Deus do céu. Ela tá acusando o Bolsonaro de ser preconceituoso, de não gostar de pobre. Tá acusando o Bolsonaro de ter desprezo por pobre. Isso aqui não é jornalismo, mas de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. E assim, a gente fala isso daqui no máximo, né? Eu falo isso aqui pra vocês, porque eu acho que é o tipo de conteúdo que você mostra pras pessoas, pra demonstrar, ó, é essa imprensa que quer falar que Bolsonaro é um cara malvado. Você acha que essa imprensa é imparcial? Porque não adianta você falar. Você pode falar 1001 vezes. Isso aqui não vai dar em nada. É muito mais pra mostrar às pessoas que ainda estão dormindo. Sabe, que ainda não acordaram pra vida, pra entender realmente o que é a mídia brasileira. Isso aqui não se faz. Aí veja. Barbaragância. Pra bolsonarista imbrochável, feito o nosso presidente, quando a filha do Bolsonaro se arruma, ela parece... Não dá pra falar. Começa letra P, depois letra U. Eu não vou terminar. Vocês conseguem ler. A menina de 11 anos, gente. A Laurinha tem 11 anos. 11 anos. Ele tá chamando a menina de 11 anos. Uma jornalista. Barbaragância.
Não sei se ela consegue frequentar o estúdio I da Globo News. Não sei se ela tem esse calibre. O Rogério Morgado diz, ó, que mulher doente. Desespero dessa turma em aparecer, tá aí. Retweet o lista essa nojenta. O Paulo Buzzi fala, ó, vai lá que a esquerda é linda, justa, libertária, respeitosa, salvadora está ansiosa para tratar todos com dignidade. Uma criança de 11 anos. 11 anos. Essa daqui é um pouco mais velha. É filha da Michelle, tem 20 anos. E tá lá a Patrícia Leles. Eu não vou ler o que a Patrícia Leles falou. Quem quiser dar uma pausa e dar uma lida. Mas acho que são palavras que poderiam ser evitadas. É essa toda a turma aí que diz que Bolsonaro é grosso, que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro não fez isso, não fez aquilo outro. Pega essas notícias, qualquer coisa bate um print. Mostra pra galera que ainda tá em dúvida. Pra turma que ainda acha que a imprensa no Brasil é imparcial. Fala aqui, cara, isso aqui é imprensa. São essas pessoas aqui que fazem aí, né, que estão nas redações, que fazem os roteiros dos jornais que tu assiste. Acorda. Aí vamos falar do Tarcísio. Já tá até esquecendo. Eu vou contar o que aconteceu com o Tarcísio, segundo a imprensa. Sem provas, Tarcísio diz que tiros foram intimidação do crime. Sem provas. Teve prova nenhuma. Homem é preso por atirar em igreja em Fortaleza antes de evento com Michele Bolsonaro. A agenda de Tarcísio Freitas em São Paulo é interrompida por tiros. E o Demagogia fala apenas, né? Imagina se na primeira notícia, ao invés de ser a Michele, fosse a Janja e ao invés de ser o Tarcísio, fosse o Haddad. Será que ia ter um sem provas? Ou será que o Jair está tentando associar Bolsonaro, falar que foi Bolsonaro que mandou receber, né, o Haddad daquele jeito? É a imprensa. É a Mônica Bergamo. Assaltos, tiroteios, trens abarrotados. Um dia como tantos outros na cidade de São Paulo. Nada novo. Vocês estão criando confusão. Não tem nada de... Um dia como outro. Aí depois ela volta, né? As razões para o tiroteio em Paraisópolis não estão claras. Mas que sim, explode como verdade incômoda. É o tamanho da insegurança no estado de São Paulo. Essa que é a verdade incômoda. Candidatos são desaconselhados a ir a determinados lugares. E um deles agora se vê perigosamente próximo da mais brutal violência. Tiroteio interrompe a agenda de campanha Tarcísio em São Paulo, segundo o candidato. Todos estão bem. Todos. Mas o bandido foi baleado. Coitado do bandido. Coitadinho do bandido. Isso aqui é só para dar um relato. Porque às vezes tem um sopro de esperança na imprensa. Pessoal, hoje nós estamos na comunidade de Heliópolis, Paraisópolis. Tivemos um problema sério lá e tivemos que sair de lá. Eu quero destacar aqui a atitude brilhante do nosso governador Tarcísio, que ele não deixou ninguém para trás, colocou todas as pessoas da imprensa dentro da van e resgatou a gente, tirando a gente de lá. Mas ele está aqui também, graças a Deus ele está bem também, e estamos saindo daqui. Tá aí, né? Tá vendo o jornalista vendo, né? Pô, o Tarcísio não deixou ninguém pra trás. Colocou todo o jornalista aqui na van dele e resgatou todo mundo. Obrigado, Tarcísio. E a imprensa também não tá toda perdida, não. Temos aqui a Veja, Hugo Marques, falando, ó. Lula defende empréstimos a países que deram calote de 5,2 bilhões de reais no Brasil. O Hugo Marques da Veja relata o seguinte, ó. O ex-presidente Lula tem defendido o financiamento do BNDES para outros países, feitos em larga escala durante seu governo e no da Dilma Rousseff. A mais recente defesa desse tipo de empréstimo foi feita no mês passado, no programa do apresentador Ratinho, que questionou o fato de países como a Venezuela não pagarem o que pegaram emprestado no Brasil. Abre aspas, todo mundo paga. Você pode ter dificuldade aqui ou ali, mas todo mundo paga, afirmou o Lula. Apesar da afirmação do presidente de que todo mundo paga, os números apresentados pelo BNDES mostram que o calote de 3 países contemplados com empréstimos do Brasil já somam 5,2 bilhões de reais. Aí fala, né, Venezuela tem lá um valor, Moçambique não quitou tanto, Cuba deu um calote de 1,12 bilhão de reais.
O calote deverá ser ainda maior, pois há outros 3,9 bilhões de reais vencendo sem a perspectiva desses países conseguirem honrar suas dívidas. E aí fala o seguinte: entre as obras feitas com dinheiro brasileiro, em Cuba está o moderno Porto de Mariel, que custou 4,2 bilhões de reais. Cuba apresentou como garantia papéis da indústria de tabaco, ou seja, o pagamento vai depender da fabricação de charutos. Aí lá à frente diz, o presidente Jair Bolsonaro e o governador de Minas, o Romeu Zema, criticaram os empréstimos. Durante entrevista à TV Alterosa, na última quarta-feira, Zema reclamou que desde 2004, nenhum presidente da República se preocupou em liberar dinheiro para ampliação do metrô de Belo Horizonte, mas que agora Bolsonaro está trazendo os recursos. Fiquei até surpreso. Vez outra tem uma matéria assim na imprensa, criticando um lado, né? Só não assim, isso aí, 20 matérias criticando o Bolsonaro. 20 não. Tô jogando. Tô sendo bondoso com a imprensa, né? Assim, são umas 70. Umas 70 ruim contra o Bolsonaro. Essa é uma sobre o Lula. Isonomia, né? E aí, só pra falar, eu acho que não sei se foi por causa dessa matéria, mas o Amazônia Azul, ele colocou essa notícia aqui sobre o Porto de Mariel. A imprensa democrática, onde não falta isonomia. Olha o que a Patrícia Campos Melo escrevia em 17 de dezembro de 2014. Brasil marcou um golaço ao financiar Mariel. Golaço, mas é um golaço. Um golaço. Nossa Senhora! Nossa! O que falar disso, né? Mas vamos lá. Graças a Deus eu tenho de comentar sobre isso. Apareceu uma propaganda do Alckmin. Quero mostrar aqui um pedacinho. A propaganda é mais do que isso. Recomendo que vocês vejam assim na íntegra. Mas por que eu quero falar, eu acho que esse pedaço já é o suficiente. Escuta isso aqui. Quem invade e desmata são grileiros de terra, que esperam poder vendê-las com anistias futuras. O impacto dessa legislação europeia, se tarificada pelos 27 países, é enorme. A União Europeia é o segundo maior mercado do agro brasileiro. Só perde para a China. Nossas exportações para a União Europeia somam 18 bilhões de dólares. Estima-se que 75% desse total pode ser afetado pelas restrições impostas a produtos oriundos de áreas desmatadas. Gente, quem invade... Peraí. O vídeo, vou explicar para vocês podem checar. O Alckmin fala que o Lula precisa vencer. Porque essa legislação europeia, ele tá falando da due diligence. A maioria de vocês que me assistem com mais frequência deve saber o que é. Tá vindo aí. E é culpa de Bolsonaro. Até aí, beleza. E que Lula vai utilizar o seu prestígio para salvar o agronegócio. Porque 75% do agronegócio pode ser afetado. Só que aí pensa, essa legislação é para impedir, em tese, que produtos oriundos de áreas de desmatamento sejam vendidos na Europa. Ou seja, o Alckmin está falando que 75% do agronegócio no Brasil é de desmatamento? É só uma pergunta. Eu acho que o Alckmin não deve conhecer muito bem essa lei. Eu acho que ele não deve conhecer muito bem como é que funciona. Porque assim, cada fazenda é a fazenda. Não é pela área, é pela fazenda. A fazenda em si que ela tem que mostrar. Tem tudo bonitinho, tudo cadastrado. Esqueci até o nome, não sei se não é CRA não. Ou é CRA? Eu tô dúvida. A empresa é o seguinte, a empresa é tipo um CNPJ hoje em dia, que você pode puxar toda a ficha da fazenda. Tem até um aplicativo pra isso. Conversei com o pessoal do Agronegócio de São Paulo me mostrando tudo bonitinho. Então assim, eu acho que o Alckmin talvez ele não esteja entendendo muito bem do que é que se trata. Porque se, em tese, a fazenda, né, ela faz tudo certinho, ela pode vender. Para ser impactada é porque você tem que estar fazendo algo errado. Ou seja, 75% do agro, ele está fazendo coisa errada. E segundo, já que o Lula tem tanto prestígio, por que o Lula não vai lá e já resolve? É só se ele vencer? Então, se ele não vencer, ele vai abandonar o agro. E o Brasil, bicho? Vamos botar o Brasil em primeiro lugar. Não, porque ele precisa ser o presidente. Porque não adianta ele tentar resolver e depois, sei lá, aí Bolsonaro, né? Aí Bolsonaro é demais. Ninguém vai acreditar em Bolsonaro. O Lula não vai conseguir resolver se não for presidente. Tá, beleza. Né? Deixa isso daí em aberto. Saiu uma matéria ontem no Lauro Jardim
sobre um banco que a gente já comentou no passado, BNP Paribas, banco francês, banco de investimento, principalmente para a turma do agronegócio. Falando o seguinte, entidades notificam banco francês por financiar a Marfrig. Olha onde está chegando a agenda ESG. O BNP Paribas acaba de ser notificado extrajudicialmente na França pela Comissão Pastoral da Terra, que é uma ONG que eu acho que não gosta de Bolsonaro, e pela ONG Notre Affaire à Tour, por prestar serviços financeiros à Marfrig. E qual o motivo? Bom, o frigorífico brasileiro é acusado de estar ligado ao desmatamento ilegal e abuso de direitos humanos na produção de carne. Assim, ele é acusado ou ele é? Porque se só for uma acusação é muito complicado. Você ameaçar um banco e ameaçar uma empresa com base em uma suposição é complicado. Você tem que ter uma prova, né? Então o Lauro Jardim escreveu de forma correta. Na notificação, as duas entidades dão um prazo de 3 meses ao banco para adotar as medidas previstas na legislação francesa ou entrarão na justiça contra o banco. A notificação é ancorada na lei francesa do dever de vigilância, que exige que as empresas multinacionais que operam na França estabeleçam um plano que inclua medidas razoáveis de devida diligência para identificar riscos e prevenir graves violações, como, por exemplo, do meio ambiente, direitos humanos. O BNP Paribas já não financia nenhuma terra que não seja produtiva antes de 2008 na região do Cerrado. O BNP Paribas já não financia nenhum tipo de terra que você queira comprar que já não seja produtiva antes de 2020 na Amazônia. Olha como a agenda verde está vindo. Pô, o Lula não podia dar um toque na Comissão Pastoral da Terra e falar, pô, galera, vocês estão jogando contra que empresa brasileira, bicho. Vocês têm uma prova que realmente está errado, porque o Lauro Jardim está falando que a empresa é acusada. O Lauro Jardim não está falando que eles estão fazendo desmatamento legal. Só com base numa acusação, pô, galera, vocês estão jogando contra o Brasil? Olha a agenda verde. Olha o ponto que as coisas estão chegando. Olha o ponto. Aí você vê, figuras do PT e da Faria Lima se reuniram para ver debate de Lula. Bom, não é bem assim. Esse rapazinho aqui, bonitão, com esse estilo sensacional, com a camisa, por exemplo, dessa calça caque, é o Felipe Salto. O cara que falou que a dívida PIB ia bater 100%. Errou. Feio. Pra não falar outra coisa. Esse daqui é o Igor Rocha. É da Fiesp. Fiesp do José Gomes, né? Filho do José de Alencar. Esse daqui é o Guilherme Melo, que é o cara que tá ajudando aí no programa de governo do PT na área econômica. E esse daqui do meio é o nosso glorioso Gabriel Galípolo, que escreveu o artigo com o Haddad sobre a moeda única na América Latina. Esse rapaz aqui, não faço ideia quem seja, Daniel Perfeito. Então, assim, no final do dia, a gente tá falando em... Não é que a Faria Lima se reuniu, né? A turma do PT se reuniu. E aí, vamos bater uma foto e pedir um espaço aí na Folha de São Paulo pra publicar uma foto nossa. Isso aqui não é a Faria Lima, isso aqui é a turma do PT, gente. É a cúpula petista da economia. Que vergonha uma matéria dessa, com ares de... Não, Faria... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E dá tempo isso daqui. Se eu for falar isso aqui, ele vai gastar um tempo. Mas isso aqui é interessante, eu quero falar com mais calma. Essa matéria aqui é grande, tem uns parágrafos para destacar e até o que estava no Ler a Mais dessa matéria. Mas isso aqui tem a ver com essa questão do BNP Paribas, do agronegócio, agenda verde, isso a gente comenta amanhã. Mas o Alckmin não podia pedir pro Lula dar uma ajuda? Lá com a Pastoral da Terra? Não ia falar, pô, bicho, você vai jogar contra a Marfrig? Faz isso não, pô. Pede pro Lula aí, Alckmin. O Lula que tem esse respaldo todo. Ah, não, é porque o Lula não é presidente. E aí o pessoal não vai acreditar por causa de Bolsonaro. Mas é complicado, viu? Você vê que no final do dia mesmo, parece que cada um olhando pro seu umbigo. E o povo nunca é prioridade nesse país. É triste, viu? É triste. Ver a imprensa, dói o coração com as coisas que o pessoal faz. Mas, nossa senhora, você fala assim, nossa, essa é a imprensa imparcial. Assim, que ela não é imparcial, a gente sabe que é imprensa imparcial. Eu nem me incomodo muito com o posicionamento de alguns jornalistas. Eu fico, na verdade, triste quando eu vejo a quantidade de pessoas que não conseguem entender o que a mídia faz. A quantidade de pessoas que não conseguem ver o que está acontecendo, assim, sabe, diante delas. Que elas acham que, não muda nada da minha vida, a política não tem importância, isso aí é maluquice aí de bolsominion. Você fala, cara, olha isso aqui, bicho, acorda, cara, acorda.
Vocês acham, pessoal, que uma ação dessa contra a Marfrig, você acha que isso vai impactar ou não o financeiro da empresa, se acontecer? Impactando o financeiro da empresa, com certeza vai ter um problema relacionado a custo de produção. Você acha que o preço da carne vai aumentar ou vai abaixar? E se o preço da carne aumentar para eles, vocês acham que eles vão passar ou não para o consumidor? Você acha que a carne para você no final do dia vai ficar mais cara ou mais barata? E aí você vê o que está acontecendo e... não tá nem aí pra nada. Ninguém tá nem aí pra nada. Ninguém tá aí pra nada. O pessoal ataca o agronegócio. Não tô falando nem tô falando da campanha do Lula. Tô falando da turma da esquerda mesmo. Você vê a Zong aí e fica por isso mesmo. Parece que não combina com o Lula. O Lula fala que vai dar picanha. Agora a Zong estão aí, né? Fazendo confusão. É um absurdo. Coitado do povo brasileiro. Fico por aqui. Vou mandar os 2 vídeos que eu dei play, né? Que foi o do Zema e o do cinegrafista, fazendo seu relato lá com o Tarcísio. Compartilhe esse vídeo. Se gosta do meu trabalho, para se tornar membro do canal. Tem um P na descrição, tem um botão de valeu. E lembre de virar votos para Bolsonaro. Se tudo der certo, amanhã estou de volta. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.